Fala galera, então aqui é voltando com o nosso terceiro bloco. Já falamos em relação ao substantivo, em relação ao numeral, em relação ao adjetivo e em relação ao artigo. Vimos que adjetivo e artigo, ó, o bicho pega e geralmente a maioria não dá tanta atenção assim. Aí agora nós vamos falar sobre um cara que hoje já foi mencionado, que é um elemento que trabalha em prol do nome. Quem é esse cara? É o pronome. E por que essa brincadeira? Porque de fato ele trabalha pronome. E quem é o nome na língua portuguesa? É o substantivo. Ou seja, o pronome sempre vai trabalhar para o nome, sempre vai trabalhar para o substantivo. Então, das duas, uma. Ou ele acompanha o nome, ou ele substitui o nome. Então, eu tenho ali uma divisão primária. E aí, com isso, eu vou ter o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. E eles vão possuir classificação? Vão possuir nomes? Vão. Então, acompanha aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em pronome, já sei que ele trabalha para quem, ó? Pronome. Então, vai ter o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. O pronome, galera, que serve para acompanhar, ele se chama pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir, ele se chama pronome substantivo. Vamos lá. Como é que isso funciona na prática? Eu boto assim, ó. Meu filho é bonito. Neste momento, quem é o sujeito? Meu filho. Meu filho é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo sem preposição. Aqui no caso, a palavra filho. Aí pensa comigo. O termo meu está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Está acompanhando. Então, a primeira análise que eu faço é que ali eu tenho um pronome adjetivo. Exatamente porque acompanha um substantivo. Se depois eu aprofundar a análise, aí eu vou dizer que é um pronome, aprofundando, né, vai ser um pronome adjetivo possessivo, porque no caso ele é meu filho, então tem o valor da posse. Mas na prova, o avaliador já pode derrubar o coitado do candidato assim, ó. Coloca uma frase simples como essa, destaca o termo meu e pergunta qual é a classe gramatical do termo destacado. Aí colocarei as seguintes opções. Letra A, adjetivo. Letra B, advérbio. Letra C, substantivo. Letra D, pronome relativo. Letra E, pronome adjetivo. O candidato olha para as seguintes opções e qual é a primeira coisa que ele pensa? Ah, essa questão vai ser anulada. Ora, é um pronome possessivo. Cadê a opção pronome possessivo? Não tem. Então, essa questão vai ser anulada. Só que adivinha, essa questão não vai ser anulada. Essa questão tem gabarito. Gabarito, letra E. Pronome adjetivo. É claro que é um pronome possessivo. Indica posse, mas além de ser um pronome possessivo, é um pronome adjetivo, porque acompanha o substantivo. Agora aqui, o que o avaliador poderia fazer também? Ele poderia, nessa opção E, tirar ali pronome adjetivo e colocar pronome possessivo. Seria o nosso gabarito? Seria, sem problema nenhum. Ele poderia até fazer uma resposta bem completa, colocando assim, ó, pronome adjetivo possessivo. Aí estaria show. Agora, o que ele não poderia fazer? Ele não poderia, por exemplo, tirar aqui, na letra D, pronome relativo e colocar pronome possessivo. Pois aí, neste momento, eu teria dois gabaritos. E a questão, de fato, seria anulada. Pois não podem aparecer ali dois gabaritos. Tranquilo? Beleza?
Agora, e como seria o tal pronome substantivo? Seria assim, ó. Ele é bonito. Quem é o sujeito agora? É o ele. E quem é o núcleo do sujeito? É o próprio ele. E aí observe, este pronome ele não está mais acompanhando o nome. Ele está, ó, substituindo o nome. Então, qual vai ser a primeira análise que eu vou fazer? É que ele é um pronome substantivo. Exatamente porque ele substitui um nome, ele substitui um substantivo, ele está na função de um substantivo. E se eu aprofundar, eu vou dizer que ele é um pronome substantivo pessoal do caso reto. Agora, olha que coisa interessante. Nós aprendemos a vida inteira que o substantivo sempre é o núcleo do sujeito, mas não é só o substantivo, é o substantivo ou qualquer termo que esteja na função de substantivo. Foi o que aconteceu aqui. É pronome, mas está substituindo o nome, está na posição de um nome, na posição de um substantivo. Por isso, pronome substantivo. E assim conseguiu ser núcleo do sujeito. Até aí, tudo bem? Agora, vou lançar um desafio para você que de repente está vendo este assunto pela primeira vez. Olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Olha a seguinte sentença, a seguinte estrutura. Aí tem um que fala assim, se você é doido, você acabou de apagar o negócio, não deu tempo de copiar, não. Gente, pausa, pá. Aqui é muito bom. Lá na aula presencial não dá, não. Tem que correr hoje em dia com o celular, pá, pá. Aqui não, aqui é mole. Agora aqui, ó, coloca assim, eu vi ela. Esta frase, para o padrão culto da língua, ela está certa ou errada? Ela está errada? E por que eu fiz questão de frisar para o padrão culto da língua? Porque no dia a dia eu posso utilizar, não tem problema. Linguagem informal. Dizer eu vi ela na linguagem informal é a mesma coisa que dizer cheguei em casa. O verbo chegar, por exemplo, ele é um verbo extremamente traiçoeiro, porque no dia a dia a gente utiliza com a preposição em. Então ficamos tão habituados a utilizá-lo com a preposição em que a gente pensa que é o certo. Então eu acho que o certo é dizer cheguei em casa, cheguei no colégio, cheguei no trabalho. E não é, porque o verbo chegar, para o padrão culto da língua, para os dicionários de regência verbal como um todo, ele pede a preposição a. Então, o certo é cheguei à casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao colégio. Então, dizer cheguei em casa é a mesma coisa que dizer eu vi ela, é informal. Agora, para o padrão culto da língua, ambas as construções equivocadas, ambas erradas. Agora eu pergunto, por que eu vi ela está errada? Aí tem gente que diz que é cacofonia, que vi ela é uma ruazinha pequenininha. Tem gente que me responde assim, porque eu a vi. Mas eu não perguntei o certo. Eu perguntei por que eu vi ela está errado. E eu vi ela está errado porque houve uma quebra da estrutura sintática, em que eu tenho sujeito, verbo e objeto. Hoje mesmo eu mencionei, na hora em que estávamos falando mais especificamente sobre o artigo, eu precisei salientar uma informação em relação ao pronome, que o pronome pessoal, que foi, diga-se de passagem, o primeiro pronome que você aprendeu na vida, e como eu consigo afirmar que foi o primeiro pronome que você aprendeu na vida? Porque ele era o pronome que marcava as pessoas no discurso, com quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, ele era o cara que marcava isso. Então, num primeiro momento, eu tive que dividir em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal oblíquo. Aí, como eu já disse, pronome pessoal do caso reto sempre na função de sujeito, pronome pessoal oblíquo sempre na função de objeto. Então, aqui, quando eu olho, eu vi ela, o eu está na função de quê? De sujeito. Então, tudo ok. Mas e o ela? Está na função de objeto. Aqui eu até te adianto, ó, o verbo ver é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. E o ela aqui está na posição de objeto direto e não pode. Aí tem aluno que fala assim para mim, mas Sidney, peraí. Quando eu digo dei flores a ela,
Quem dá alguma coisa a alguém. Então, ó, o verbo é transitivo direto e indireto, flores é objeto direto, e o a ela é um objeto indireto. Então, como é que o ela está na posição de um objeto indireto se eu não posso ter um pronome pessoal do caso reto na posição de um objeto? É porque ali ele não é um pronome pessoal do caso reto. Quando eu tenho um pronome pessoal oblíquo, eu tenho um pronome pessoal oblíquo átono e eu tenho um pronome pessoal oblíquo tônico. Os termos ela, ele, nós, vós, quando preposicionados, no caso, dei flores a ela, eles se transformam em pronomes pessoais oblíquos tônicos. Tanto que os únicos pronomes que somente podem assumir a função de sujeito sempre, até porque somente são os únicos que sempre serão pronomes pessoais do caso reto, são os pronomes eu e tu. Tanto que vem daí a premissa que eu não posso dizer que esta conversa é entre eu e tu, já que tem ali a preposição. E como é núcleo de sujeito, eu e tu, eles jamais podem ser preposicionados numa situação como esta. Aí vem a forma correta e eu digo que esta conversa é entre mim e ti. Então eu não posso dizer que a conversa é entre eu e você, ou entre você e eu. Eu tenho que dizer que a conversa é entre mim e você, ou então que é entre você e mim. É assim que funciona, porque o eu e o tu são os verdadeiros sempre pronomes pessoais do caso reto. Agora, vindo aqui, o eu e o vi, ok. O ela, não está ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar por um pronome oblíquo equivalente. No caso, o a, já que aqui é feminino singular. Então ficaria assim, ó. Eu poderia ter eu via, ou então eu a vi. Agora, se eu pedisse, dentre as duas formas apresentadas, qual para você é a mais correta? Eu tenho certeza que a maioria diria eu a vi. E eliminaria a construção eu via. Aí eu perguntaria, por quê? Muitos e muitos responderiam, porque o eu é atrativo. O eu é atrativo. Então, o pronome a veio para junto do eu. E aí eu vou dizer, gente, nada a ver. O pronome pessoal do caso reto, ele nunca foi atrativo, ele não é atrativo e, pelo jeito, ele nunca será atrativo. E tem que tomar cuidado com isso, porque eu já vi muita gente dizendo que o pronome pessoal do caso reto é atrativo. Não é. Só até para citar uma situação, certa vez eu trabalhava, isso faz tempo, num cursinho lá na Baixada, no Rio de Janeiro. Aí um professor, iniciante na época, que estava fazendo um treinamento com outro professor lá do curso, chegou para mim e falou assim, caraca, assim, arrumei uma parada aqui maneiraça, um macetão maneiro para gravar, decorar todas as palavras atrativas na língua portuguesa. Aí ele me apresentou um mnemônico, né, que eu, quem já me conhece, quem é meu aluno há algum tempo, sabe que eu particularmente não curto muito. Aí ele falou mnemônio, eu na hora prestei atenção nos termos, eu falei, pô, mas peraí, isso aqui é de quê? Ele, do pronome pessoal do caso reto. Eu falei, mas o pronome pessoal do caso reto não é atrativo. Ele, como não? Está no Celso Cunha. Ainda jogou na conta do Celso Cunha, coitado. Eu falei, que isso, rapaz? Fala isso não, doido. Celso Cunha nunca disse isso, tá maluco? Então, o pronome pessoal do caso reto nunca foi atrativo. Tanto é que eu posso dizer eu te amo, como eu posso dizer eu amo-te. Não tem problema nenhum. O processo de colocação pronominal neste tipo de situação é facultativo. Tanto faz colocar o pronome antes do verbo, como a seguinte construção, eu te amo, formando uma próclise, ou colocar o pronome depois do verbo, como esta daqui, ó, eu amo-te, formando uma ênclise. Não há problema. Agora, por que aqui então a opção escolhida por todo mundo foi eu a vi? Não é porque ele é atrativo. Na verdade, foi por conta de uma confusão prosódica. Pois quando eu digo eu vi ela,
qual é a minha intenção como autor. Por mais que seja num contexto cotidiano, é dizer que eu já vi, pronto e acabou. Então, passado completamente realizado. Agora, quando eu digo eu via, parece ou não parece que eu estou dando um prolongamento na ação? Parece que eu estou utilizando um pretérito imperfeito, que eu tinha o hábito de ver. E aí, para evitar isso, eu coloco eu a vi, porque aí pronto, eu vi, pronto e acabou. Então tem a mesma ideia de passado completamente realizado. E só por isso que eu opto pela opção eu a vi. Só que muito provavelmente foi esse tipo de construção que fez muita gente pensar que o eu é atrativo. E não é. Prova viva é que eu posso dizer eu te amo, eu posso dizer eu amo-te, ainda vou mostrar mais uma. Vamos eliminar o eu. Eu poderia dizer amo-te. Qual seria a única opção errada? É a única que a gente usa todo dia. Seria te amo. Essa daqui, para o padrão culto da língua, errada, pois eu não posso iniciar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. É fácil explicar isso. Por quê? Porque ele é átono, então ele não tem tonicidade. Ele precisa se apoiar na tonicidade de uma palavra. Então, como é que eu vou começar uma frase com ele se ele não tem quem se apoiar? Então, ó, formas corretas. Eu te amo, eu amo-te e te amo. Errado. Tranquilo? Agora, no dia a dia, né, meu filho? Claro que você vai falar, né? E vai falar quantas vezes for possível. Vai dizer assim, ó, já te disse hoje. Aí a mulher vai falar, não, o que, meu amor? Ela sabe. Aí você... Te amo. É a mesma coisa ao contrário, tá? O homem também gosta de escutar, o homem tem sentimentos, o homem é carente. Então fale, mulher, para nós. A gente gosta de ouvir, tá? Nós somos os verdadeiros sensíveis, os frágeis. Pode ver que, né, o homem é tudo bobo. Qualquer coisinha já emociona. Então vamos lá, ó. Eu sou um bobão, uma manteiga derretida. Nossa, eu vejo meu filho falando, papai, te amo, eu já fico logo todo bobo. Vamos lá aqui, ó. Continuando aqui a pegada, qual é a próxima estrutura, galera? É o verbo. E aí é um ranger de dentes. É muito aluno que se desespera e não tem porquê. Mas vamos lá. Quando a gente fala em verbo, qual é a primeira coisa que vem à tua mente? Ação. De fato, o verbo denota ação. Só que o verbo ele não expressa apenas ação. Ele também é responsável para mostrar as relações de estado, qualidade, atributo, característica. E ele ainda assim é capaz de me mostrar os fenômenos da natureza. Então o verbo faz isso. Ele indica ação, estado e fenômeno. Mas, para ser um verbo, não basta indicar ação, estado e fenômeno. Tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Ou seja, tem que indicar passado, presente e futuro. Pois se não tiver isso, pode ser qualquer outra coisa, menos verbo. Então, por exemplo, eu poderia dizer que a plantação de algodão ocorrerá daqui a 3 semanas. A palavra plantação é indicação, pois é o ato de plantar. Então, ali é um verbo? Não, ali é um substantivo abstrato. Estado. Eu posso dizer que os alunos do LAC Concursos são extremamente estudiosos. Estudiosos é um estado, mas é verbo? Não. Na frase é um adjetivo. Eu posso dizer que a chuva caiu torrencialmente no estado do Rio de Janeiro. A palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas por um acaso é verbo aí? Não, é um substantivo. Então, para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ter uma perspectiva temporal, ou seja, tem que mostrar um passado, um presente e um futuro. Agora, o verbo é muito importante por isso? Não, na verdade, o verbo é muito importante porque é responsável por um processo. Que processo é esse? O processo do sistema SVC. E o que é isso, Sidney? É o principal sistema linguístico
na língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E por que ele é o cara? Porque ele simplesmente me mostra quem é ele próprio, me mostra quem é o sujeito e me mostra quem é o complemento. No final das contas, o verbo me dá simplesmente todos os termos da oração. Quem é sujeito, quem é predicado, quem é objeto direto, adjunto adverbial e por aí vai. Então ele é sinistro mesmo. Só que nesse momento, nós não vamos falar sobre o verbo em seu aspecto sintático. A gente vai deixar isso para a aula de transitividade e, na sequência, obviamente, todas as formas de análise sintática, com a regência, com a crase, com a concordância e por aí vai. Agora, eu estou interessado no seu aspecto morfológico e, principalmente, nas desinências verbais. E quando eu falo em desinência verbal, eu tenho a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. E é por isso que o verbo é a classe mais variável de todas, porque ela varia em número, pessoa, modo e tempo. Número e pessoa, vocês vão ver, é tranquilão, tranquilão. Agora, modo e tempo, aí o bicho pega. Mas vamos lá, vamos construir esse conhecimento com calma. Primeiro, começando pelo número, galera. A gente já sabe porque a gente já viu isso no artigo. Quando eu falo em número, eu quero saber apenas se é singular ou plural. Agora, e quando eu falo em pessoa? São as famosas pessoas no discurso. Quando eu tenho um ato de fala, um ato de comunicação, obrigatoriamente tem que ter duas coisas. Quem fala e com quem se fala. Mas num ato de fala pleno, eu posso ter quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu tenho três possíveis pessoas no discurso. Só que eu posso ter três pessoas no singular, mas também posso ter três pessoas no plural. Só que isso é fácil, a gente domina, olha só. Eu tenho aqui, ó, três no singular, três no plural. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Quem é a terceira? Ele ou ela. Agora, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles ou elas. Eles ou elas. Isso aqui é molezinha. Agora ali, ó, realmente fica difícil. E vamos com calma, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu até jogar para a tela em branco. Quando eu falo em modo, gente, na língua portuguesa, primeira coisa é saber para que serve um modo. Ele serve para indicar a atitude na construção. E eu tenho três tipos de modos verbais. Eu tenho o que eu chamo de modo indicativo, o que eu chamo de modo subjuntivo e o que eu chamo de modo imperativo. É o que eu tenho. Para nossa sorte, a estrutura me dá mais ou menos uma noção do conceito que a gente vai trabalhar. Então, o modo indicativo, ele serve para indicar um fato, aquilo que é certo, aquilo que é real. Então, trabalha uma atitude realista. E o subjuntivo, ele trabalha na contrapartida em relação ao indicativo. Se o indicativo trabalha aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto. Se o indicativo trabalha aquilo que é real, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma possibilidade. Então, na verdade, o subjuntivo trabalha no campo das hipóteses. Ele trabalha demonstrando ali uma atitude hipotética. E o imperativo? Vem da palavra imperador. O que imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então aqui, ó, indica ordem. Como é que isso funciona na
prática, eu digo assim, ó, João, saia daqui agora. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar uma ordem. Então, o modo imperativo. Só que o modo imperativo, de fato, não é essa ordem escrachada apenas. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser uma súplica. Se eu dissesse assim, ó, vamos almoçar agora, porque eu estou morrendo de fome. Não é necessariamente uma ordem, mas é um comando. Então, se tem uma essência imperativa, é porque tem uma essência de comando, de uma fala que espera uma ação daquele interlocutor. Então, o modo imperativo sempre vai agir com algo que tem um certo ordenamento. Por mais que a ênfase da fala seja mais de pedido, seja mais de súplica, tem a essência ordenativa. Agora, se eu dissesse assim, João quebrou o vidro da mesa. Neste momento, por um acaso, eu estou dando alguma ordem, eu falei assim, ó, João, quebre o vidro da mesa. Eu não falei isso. Se eu tivesse falado, João, quebra o vidro da mesa, aí seria um modo imperativo. Mas eu estou dizendo que o João quebrou o vidro da mesa. Então, neste momento, isto não é uma ordem. Eu vou pensar em fato ou possibilidade. Mas, caramba, eu estou dizendo que ele quebrou o vidro da mesa. Isto é um fato ou uma possibilidade? Isto é um fato. Então, o modo indicativo. Agora, e se eu dissesse assim, João talvez soubesse as respostas do simulado. Ele sabe? Não, talvez soubesse. Então, é uma possibilidade. Portanto, modo subjuntivo. Até aí, tudo bem? Agora, o que é mais difícil? O mais difícil é o tempo verbal. Quando a gente pensa em tempo, nós temos também 3 tempos verbais. Nós temos aquilo que a gente chama de passado, presente e futuro. Só que eu vou dividir aqui, ó, em pretérito, presente e futuro. Agora, o que torna o tempo verbal mais difícil que o modo é a ramificação que ele possui. Isso não acontece com o modo verbal não se ramifica, mas o tempo se ramifica. O presente, claro que não, porque ele é pontual, ele está acontecendo, mas o futuro se ramifica. Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com personal coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mas cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo, será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.